Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? Carlos Ribeiro novamente aqui no programa Fofoca do Bem, trazendo mais um assunto interessante, às vezes até polêmicos para algumas pessoas, relacionado à espiritualidade. E espero que todos estejam bem, que já tenham até curtido, tenham praticado dos programas que fiz até hoje. Hoje estamos partindo para o 17º. Olha aí, o tempo passa rapidinho, hein? Já estamos na 17ª semana, porque postamos uma vez por semana no canal do YouTube da Editora Zona. É isso aí. Se você ainda não ouviu os outros programas anteriores, basta você entrar no canal do YouTube e digitar lá ou Fofoca do Bem ou Editora Zona, que você irá encontrar programas nossos. Cada semana a gente vem com um assunto diferente. E agora, para quem não ouviu o nosso último programa, tem mais duas novidades para você não só ouvir e baixar, guardar. Agora estamos na plataforma iTunes e também no Podomatic. Apesar que lá no iTunes, no Podomatic, estamos postando, acho que é o terceiro, estamos no começo, tá bom? Estou voltando lá atrás, postando um por um. Também estou procurando postar uma vez por semana, tá legal? Bom, agora há pouco, eu estava conversando com uma amiga, apesar que às vezes é frequente, confesso que há um bom tempo eu venho sentindo isto, principalmente, não sei porquê, mas principalmente o lado feminino, segurança, principalmente o lado amoroso, com a falta do parceiro, aonde as pessoas às vezes chegam a sofrer muito mesmo, quando não tem parceiro do seu lado para conviver no seu dia a dia. Às vezes ela não consegue ficar meses sem ter ninguém ao seu lado porque começam a sofrer. Então, devido a esse bate-papo, às vezes o assunto eu escolho assim, de momento, ou alguma coisa que a pessoa me passa nas redes sociais, aí bate aquele estalo, né? Fala, eu procuro um ensinamento Moki Tocada, como todos sabem, eu me baseio por ele. Procuro um relacionado a ele. Eu já falei no 5º episódio, eu falei sobre egoísmo e apego. Então hoje eu vou entrar no assunto do apego, que é muito forte, que às vezes as pessoas elas não percebem que elas têm, e muito menos não acreditam que se trata de apego. E muitas coisas que hoje sofremos é devido a esse sentimento. Quando nos pega, ele é fortíssimo e traz muito sofrimento para nós. Então nada melhor do que treinarmos, né, juntos, para que possa, não vou falar que vai acabar amanhã em 100%, mas para que você possa pelo menos diminuir. Às vezes tem sofrimento que hoje você tá ali depressivo, tá muito triste, que amanhã você evoluindo um pouco espiritualmente, você ri, você começa a rir de você mesmo. Falei, não acredito que eu sofria por isso. Então, por isso que é interessante realmente repassarmos tudo o que for de melhor para a evolução, para a melhora dos senhores e das senhoras.
Então, novamente, iremos falar sobre apego nesse programa de hoje. Procurei nos ensinamentos do Okito Okada e achei no Alicerce do Paraíso, volume 4, para quem gosta de praticar, você que tem um espírito de busca, pode procurar aí no Alicerce do Paraíso, volume 4, na página 47, o título desse ensinamento: Entregue-se a Deus. Então vou ler, ele mais ou menos tem uma folha e meia. Ele foi escrito em 28 de novembro de 1951. Bom, antes de começar a ler aqui, às vezes muitos dos ensinamentos que a gente ouve parece que foi direcionado à nossa pessoa. Então, antes mesmo de começar, eu acredito que muita gente, é claro, não é obrigado a acreditar em mim, muito menos nos ensinamentos que nunca ouviu falar. Para quem já conhece, beleza, não preciso comentar nada. Então, mas é interessante, eu sempre penso assim, é claro que eu aprendi com o saudoso Luiz Gasparetto. Aprendi não, eu vivenciei. Eu participei de um curso dele, aonde começou mais ou menos com umas 500 pessoas, e amigos meus naquela época, que já estavam fazendo o curso pela segunda ou terceira vez, me dizia: olha, você está vendo hoje o auditório cheio, mas chegar no final não estranhe, hein? Se chegar a metade dessas pessoas ou menos. Por quê? Porque ele tocava num assunto muito sério, num assunto que às vezes chocava muita gente relacionado à espiritualidade. Então tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. Então, qual que era o caminho mais fácil? De sair do curso e não voltavam mais. Então, isso talvez aconteça até com o meu programa, com outros também que falam sobre a espiritualidade. Com certeza a gente está aqui realmente, nem que no meio de 100 pessoas que ouçam o programa, não adianta você chegar lá no canal do YouTube, você ouvir, dar até o like, se inscrever no canal, mas no fundo não acreditar em nada do que está escrito e nada que eu repasso aqui para os senhores, e muito menos praticar, porque o meu objetivo realmente não é só ler o ensinamento. É uma coisa que eu venho aprendendo há mais de 10 anos, eu venho praticando aos poucos. É claro, confesso que tem coisas que são realmente mais difíceis você praticar, falar que você vai mudar amanhã. Não, mas nada melhor do que você começar com 1%, depois aumenta para 10%, depois dobra 20% e vai tentando dobrar 40%, enfim, progredindo, né? Vai evoluindo aos poucos. E quando você menos perceber, quando você começar a praticar e mudar principalmente o seu sentimento, as coisas começam a aparecer. Aí você começa a imaginar: nossa, isso que é sorte. Como um ensinamento que eu já li aqui que fala sobre a boa sorte. Tem pessoas que chegam até a pensar: poxa, Deus tinha esquecido de mim. Agora ele começou realmente lembrar mais de mim e começou realmente a jogar as graças e milagres. Mas não foi por causa disso. É você que muda o seu destino. Todo mundo tem o seu destino em suas mãos. Só que depende, é claro, de cada um. Depende da busca de cada um. Tem pessoas que vai ouvir, vai desligar um programa ou vai fechar um livro quando não acredita e acabou. Agora tem pessoas que vai, a princípio, no começo, vai falar: não, isso não acredito no que eu estou ouvindo, não acredito no que eu estou lendo, mas eu vou procurar saber. Se outra pessoa que tinha o mesmo problema que eu resolveu fazendo, praticando, por que eu sou diferente? Aí é um espírito de busca, são pessoas que realmente irão crescer muito no futuro. Quando você não se prende a dogmas, não se prende a mandamentos, não critique entidades,
não critique outras pessoas que praticam a espiritualidade. Então, quando você se mantém firme, com propósito realmente de busca, de querer aprender o que o outro aprendeu e melhorou, poxa, não existe coisa melhor, não é verdade? Então, realmente vai ter coisas aqui que a gente vai ler, as pessoas no primeiro momento não vão acreditar, mas se você começar a refletir ou olhar, por exemplo, pessoas que estão à sua volta, às vezes você tem dificuldade de olhar seus problemas, os seus pensamentos, os seus sentimentos, então tem mais facilidade de enxergar da pessoa que está do seu lado, entre os familiares, amigos de trabalho, amigos da escola. Talvez você sinta isso, aquela facilidade, mas faça como eu aprendi também, entre muitos e muitos ensinamentos do Quinto Okada, que é onde ele nos ensina a se transformar na segunda pessoa. É como você saísse de dentro de você mesmo e ficasse do lado e observasse atentamente muitas coisas que você pensa, muitas coisas que você fala. Então procurasse corrigindo aos poucos. Então vamos lá, o título se chama Entregue-se a Deus. Frequentemente aconselho as pessoas: entregue-se a Deus. Entregar-se inteiramente a Deus é jamais se preocupar com o que possa acontecer. Isso parece fácil, mas na realidade não o é. Eu mesmo faço um grande esforço para agir assim. Entretanto, as preocupações surgem involuntariamente. Neste mundo cheio de perversidade, é quase impossível viver sem preocupações. Mas o homem de fé torna-se diferente dos demais. Tão logo lhe surge o problema, lembra-se de entregá-lo a Deus. Sente-se, pois, aliviado. Gostaria de salientar um ponto que a maioria das pessoas desconhece. Se interpretarmos espiritualmente o ato de preocupar-se, verificaremos que ele representa uma forma de apego. É o apego à preocupação. Isso constitui um grave problema, porque influi maleficamente sobre todas as coisas. O apego apresenta-se como desejo de fama, dinheiro e satisfação de todas as vontades. Entretanto, ainda há outros apegos de caráter maligno. Por exemplo, referir-se a alguém dizendo: fulano não merece perdão, é o insolente, eu o detesto, vou dar-lhe uma lição. Esse pensamento expressa o desejo obstinado de que aconteça algo mal à pessoa. Mas não prenderei a essas conhecidas formas de apego. Pretendo analisar aquelas que nem todos percebem, tal como a preocupação em relação ao futuro e o sofrimento pelo que já passou. Quando se trata de um religioso, embora Deus queira protegê-lo, o apego forma espiritualmente um obstáculo. Quanto mais forte o apego, mais fraca é a proteção divina. Daí nem sempre as coisas correrem como gostaríamos. Vejamos, é difícil conseguir de imediato aquilo que se deseja intensamente, mas todos sabemos, por experiência própria, que é comum esse desejo de se concretizar a partir do momento em que, considerando o inviável, a pessoa se resigna. Prolonguei aqui de propósito alguns parágrafos, então, mas olha, que foi lido aqui já daria um assunto por quantos dias? Talvez você tenha se sentido dentro desse ensinamento. Importante tomarmos esse conhecimento. Eu também, quando eu li pela primeira vez, falei: caramba, não acredito no que eu estou lendo. Poxa, acontecia comigo no passado muitas coisas devido ao apego, e eu sofri e não conseguia, o pior, né? Não conseguia conquistar aquilo, né? Quando você tem aquela preocupação, quando você se apega muito em querer uma coisa, seja o que for, pode ver que essa
mesma coisa se afasta de você. Então, como foi dito aqui no início do programa, então todo problema que surge para você, você entrega-se a Deus. E olha, tem casos meus particular que eu falei, eu vou começar a praticar, né? Pelo menos, mesmo que eu não tenha esse sentimento, mesmo que eu não acredite que eu ainda possua esse sentimento de apego. Por exemplo, quando você é roubado, o celular, hoje eu vou falar o celular porque hoje é moda. Então tem muitas pessoas que eu já vi, sofrem muito porque perdeu esse celular. Então a primeira coisa que você pode fazer quando você, por exemplo, é roubado, ou pode ser outros exemplos parecidos, você procura uma igreja a qual você pertence e começa a fazer uma oração agradecendo a Deus pelo aquele objeto que foi lhe furtado, que foi lhe roubado, mas que até o momento te serviu e serviu muito. Obrigado, Deus. E entrega para Ele. Olha, quando você começa a praticar isso, parece um absurdo do que eu estou falando, mas parece que você se sente mais leve. Você sente, sabe, aquela angústia que você estava tendo até aquele momento, porque você perdeu aquele objeto, estava te corroendo por dentro, parece que começa aos poucos sendo eliminada. Isso é a luz de Deus quando entra dentro do nosso espírito. Mas qual é a prática que você fez? Você se dirigiu a uma igreja, não importa que igreja que seja, aquela que talvez esteja até mais próxima de você naquele momento do roubo. Eu estou citando aqui do roubo, né? Mas pode ser outras coisas também. Então, quando você entra numa determinada igreja ou faz uma oração, mentaliza, obrigado, agradeça. Eu sei que é difícil, mas agradecendo naquele exato momento, poxa, você já sente uma leveza, você sente mesmo a mão de Deus dentro de você. E lá na frente, é claro que aos poucos você, ou se você trabalha melhor ainda, você irá adquirir às vezes um celular muito melhor do que esse que foi lhe roubado. Quando você tem esse sentimento de agradecer, porque Deus retribui, sim, retribui quando Ele vê e dentro de você esse sentimento gratidão, porque é a palavra que mais está surgindo hoje. Eu abro o Instagram ou as redes sociais, todo mundo colocando a palavra gratidão. Tá passando agora na mídia programas relacionados à gratidão. Quando você começa a agradecer a tudo, não só as coisas fáceis, que no dia a dia, ou algum milagre que você adquire, um emprego novo que você ganha, um carro novo, não importa, isso é fácil você agradecer a Deus. Obrigado, Deus, obrigado. Mas nesse momento que eu citei agora há pouco, esse exemplo de roubo, será que todo mundo tem esse mesmo pensamento de agradecer a Deus? É claro que não, né? Nessa hora, às vezes, você quer que o ladrão vá para aquele lugar, não é verdade? Você começa a imaginar muitas coisas negativas. O bichinho do negativo tomando conta de dentro de você, que aí te transforma numa pessoa que no último programa eu falei um pouco, se transforma no espírito até de um animal, querendo vingança, ódio, enfim. Todos esses sentimentos só irá trazer tristezas e aborrecimentos e, por fim, inclusive, doenças graves. Continuando aqui analisando o ensinamento, e chega a ponto que muita gente, por exemplo, desconhece que a preocupação é um sentimento de apego. Às vezes se preocupamos demais e aquilo vai te corroendo por dentro, vai trazendo as suas doenças, vai trazendo os conflitos. Isso sim é um sentimento de apego, a preocupação. E aí ele cita outros casos de apego: desejo de fama, dinheiro, satisfação de todas as vontades, são um apego também. Com certeza temos dentro de nós, crescendo dentro do nosso espírito, que às vezes não percebemos. Como estamos no mundo avançado com relação ao materialismo,
é normal você ter um apego, por exemplo, pela fama, querer ganhar muito dinheiro. Muitos chegam até a ter inveja, por exemplo, de grandes artistas, de grandes cantores, e hoje a moda é ser jogador de futebol, ganhando milhões e milhões. Todo mundo se espelha neles, né? Inclusive, muitos pais, como têm frustração quando eram jovens de não ter avançado na carreira de jogador de bola, colocam seus filhos para dar continuidade a essa carreira que ele não conseguiu. E também pensando, é claro, no futuro, apesar que muitos não sabem. Tem até um jogador que tem um programa na TV que ele afirma que no Brasil, por exemplo, tem muitos jogadores de bola profissionais que estão na miséria, mas aí ninguém divulga, só divulga aqueles, como ele fala, né? A proporção de jogadores milionários hoje é bem pouco com relação ao número de profissionais que estão aí no sufoco, na miséria. Tem muitos no interior, aqui até próprio na capital de São Paulo, em clubes pequenos que são profissionais, mas estão ganhando muito pouco. Não chega nem 1%, nem que isso, nem 1% de muitos e muitos atletas que estão jogando clubes conhecidos como clubes grandes. Também ele cita aqui que é muito mais grave quando você tem aquele sentimento de desejar um mal para uma outra pessoa. É mais um tipo de apego. Vamos lá, dando continuidade ao que foi lido aqui, que eu não vou se prender a essas conhecidas formas de apego. Tem um muito maior que a maioria das pessoas desconhece e não percebe que a tem, que são os apegos que tem com relação ao futuro, também ao passado. Olha, aí que pega, hein? Principalmente aquela pessoa que não teve uma educação espiritualista e depende da ciência de hoje, do mundo material. É lógico que todo mundo pensa no seu futuro, mas chega a pensar tão fortemente quando, a partir do momento que você começa a sofrer, aí já não é um bom sinal. Você planejar objetivos para você crescer, para você mudar, é uma coisa. Agora, para você ficar doente, começar a se preocupar, passar essas preocupações para sua família, para outras pessoas que você conhece com relação ao seu futuro, aí é um sentimento de apego que as pessoas não percebem. E mesma coisa com relação ao passado. Quantas pessoas você conhece que sofrem e estão vivendo no passado ainda? Tem diversas situações que você com certeza deve conhecer pelo menos uma pessoa que está aí sofrendo por uma coisa que aconteceu, por exemplo, há 20, há 30 anos atrás. É muito preocupante. Isso também é mais um sentimento de apego que a pessoa tem dentro dela que ela não percebe. Eu vou dar mais um que está aqui escrito no ensinamento que eu li agora há pouco, quando ele fala que quando se trata de um religioso, olha, embora Deus queira protegê-lo, o apego forma espiritualmente um obstáculo. Quanto mais forte o apego, mais fraca é a proteção divina. Daí nem sempre as coisas correrem como gostaríamos. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você pretender uma coisa e não conseguir, você chegar até a ponto de se ajoelhar, né, no altar, não importa a religião que você pertença, e pedir tanto para Deus: oh Deus, por favor, me conceda isso, e não conseguiu. Quantas vezes já aconteceu isso? Comigo já várias vezes. Mas a partir do momento que você começa a evoluir, que você começa a estudar espiritualmente, aí muitos desses pedidos começam a diminuir, porque você começa a entender que antes de você pedir alguma coisa para Deus, você tem que analisar, por exemplo, se esse pedido vai ser benéfico só para você ou vai ser benéfico para as pessoas que estão à sua volta. Se for um pedido que for relevante para a sociedade,
além de ser benefício para você, com certeza esse pedido será atendido imediatamente. Agora, quando você é uma pessoa egoísta e não percebe, quando você pede uma coisa só para melhora de si, aí com certeza esses pedidos não aparecem facilmente. Essas graças, aliás, não aparecem tão rapidamente. E às vezes você passa até muitos e muitos anos fazendo esse pedido e sem que ele aconteça. Para dar continuidade, ele escreveu: é difícil conseguir de imediato aquilo que se deseja intensamente, mas todos sabemos, por experiência própria, que é comum esse desejo se concretizar a partir do momento em que, considerando inviável, a pessoa se resigna. Quando você também faz um pedido, entrega a Deus, não esquece, continua fazendo as coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, com certeza esse pedido que você fez, de repente você até esqueceu, ele aparece repentinamente. Por quê? Porque você não teve aquele apego, você não teve aquela preocupação em querer conquistar aquilo que pediu a Deus. Olha aí, se for uma coisa relevante mesmo, se for uma coisa necessária para você e para a sociedade, que vai beneficiar, por exemplo, sua família ou alguém no seu trabalho, enfim, esse pedido pode demorar um tempinho aí, mas de repente ele aparece quando você menos espera, quando você resigna, quando você despreocupa-se, que com certeza será realizado esse pedido. Olha, mais uma dica para que possamos praticar. Não digo que você vai começar amanhã, mas quanto mais antes você praticar, melhor será para a sua vida daqui para frente. Olha aqui, continuando mais um parágrafo. Às vezes, querendo obter algo, tudo nos parece fácil, mas nada conseguimos. E mais uma vez o desejo se concretiza repentinamente quando já o tivemos esquecido. Foi o que eu acabei de falar. Quando você esquece, entrega na mão de Deus, de repente ele aparece. Vamos continuar aqui. Tá interessante, né? Quando você sofre sabendo o porquê está sofrendo e entendendo o motivo desse sofrimento e sabendo o momento exato de sair dele, que aí depende de você, é uma coisa. Agora, quando você sofre sem saber o porquê e fica anos e anos e não tem uma saída, é pior. Então eu vou falar que é mais um treino. Observa-se que é relativamente mais fácil a cura do enfermo quando este e sua família se preocupam menos, ficando um tanto indiferente ante a ideia da morte. Esse pedacinho de parágrafo, muita gente coçando a cabeça nessa hora, se perguntando, quer dizer que eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, um irmão, um tio, não importa, doente, eu tenho que parar de me preocupar com ele? É isso mesmo que eu ouvi? Pois é, mas Boquita Oquiada quis dizer através desse ensinamento, o qual estamos falando desde o começo, que todo sentimento de preocupação é apego, não foi? Então, esta preocupação também, porque toda pessoa quando é internada, ou quando vai fazer uma operação, ou fica doente, a primeira coisa que vem em nossa mente, né, devido ao nosso apego ser muito grande, que a primeira coisa que vem em nossa mente é que a pessoa vai morrer. Então a gente começa a passar muitas coisas em nossas cabeças. Poxa, se essa pessoa morrer, o que vai ser de mim? É a preocupação de todos, não é verdade? Quando alguém, um ente querido seu, mais próximo, quando adoece, então vem aquela preocupação, que é normal, é claro. Não vou falar que eu não tenho quanto a isso, é claro que eu tenho. Mas a partir do momento que você toma conhecimento, todas as nossas preocupações, de nossos apegos e procura diminuí-los, o sofrimento nosso com certeza será bem menor.
É por isso que estudamos esses pontos relevantes da espiritualidade, para que possamos encontrar realmente um paraíso dentro de nós, que muitas pessoas infelizmente não acreditam que exista. Continuando com relação às doenças, temos ainda o caso de um doente e seus familiares, ansiosos pela cura, verem a doença ir se agravando sempre, até chegar ao ponto em que, ante a perspectiva do inevitável desenlace, todos se resignam. É então que sobrevêm melhoras rápidas e firma-se a cura. Aquele que reage confiando somente no poder de sua força de vontade, certo que vai se curar, quase sempre morre. É um fato curioso. A causa principal está no apego à vida. Este parágrafo aqui, vou procurar passar o que entendi, é muito forte. Temos ainda o caso do doente e seus familiares, ansiosos pela cura, que é a maioria, né? Verem a doença e se agravando sempre. Mas você já reparou, a partir do momento que eu li esse ensinamento, quando você, muitas vezes, os casos pelo menos que eu já vi de pessoas que partiram para o mundo espiritual, você olha os seus familiares, sua volta, a pessoa parte. Como é claro, acreditamos na nossa força de vontade de não querer que aquela pessoa parta, então começamos a orar fortemente, é claro. Não tem outra reação, não tem outro desejo naquele momento, mas que no fundo esse sentimento que não percebemos, e muitas vezes são sentimentos de apego, e aí não somos atendidos. Acaba acontecendo ao contrário, a pessoa acaba partindo para o mundo espiritual. É nessas horas que, em muitos casos, tem pessoas que até se revoltam contra Deus. Tem casos que você já deve ter ouvido de pessoas que se perguntam: por que Deus tirou essa pessoa de mim? Usa essa frase. Qual foi o desejo do Supremo Deus ter tirado essa pessoa de mim agora, nesse momento? Quantas vezes você já ouviu isto? Acontece por quê? Porque nós temos esse sentimento fortíssimo dentro do nosso espírito, que não percebemos, e muitas vezes do apego. O apego, inclusive, aí eu vou falar de uma coisa espiritual que com certeza quem é espiritualista tudo bem, para quem não é talvez tenha um começo de não acreditar. Até quando você parte no mundo espiritual, quando você morre, se aquele espírito tiver muito apego ao mundo material, os primeiros dias, porque oramos, temos que orar para esse espírito, para que ele possa passar um período enquanto ele estiver próximo de nós, porque ele está próximo de nós, porque ele ainda tem que ter uma preparação para partir para o mundo espiritual. Isso para quem acredita no mundo espiritual, é claro. Esse espírito tem que ter um aprendizado, tem que ter um aprimoramento. Então tudo isso é preparado. Todos os espíritos são preparados para isso. Agora, quando você conhece uma pessoa, ou você mesmo tem muito apego, quando você sofre, quando perde um celular, por exemplo, imagine, ninguém quer chegar nesse ponto de o seu desenlace, a sua partida desse mundo, ninguém quer, todo mundo quer adiar. Mas começa a pensar, poxa, e o dia que chegar esse momento? Como que vai ser a minha partida? Essa transferência? Eu vou sofrer muito por deixar, por exemplo, uma casa, um carro, o meu trabalho, os meus familiares? Será que eu vou sofrer muito? Ou eu vou partir mais sereno? Ou eu vou aceitar as condições divinas? Existe a morte, todos nós sabemos, ninguém, é claro, gosta de tocar nesse assunto, mas sabemos que um dia iremos ter que partir para o mundo espiritual, porque foi lá que nós viemos. Temos que nos preparar, é claro, mas se você estiver preparado para essa passagem,
Se você fosse preparando agora para esse momento, quando acontecer, poxa, é bem diferente. Pois é, esse foi um parágrafo um pouco mais duro, mas necessário para que possamos passar, como viemos passando aqui, alguns exemplos de apegos que nós temos, que não percebemos, mas que nós criamos dentro do nosso espírito. Quanto mais você estudar, quanto mais você praticar, principalmente o desapego, menos você sofrerá. Através do meu programa Fofoca do Bem, é poder orientar o maior número de pessoas. Tudo bem, ouça o meu programa, mas de repente, se essa pessoa adquirir essa experiência ou tiver o espírito de busca, procurar realmente mudar, já é um avanço tremendo. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao próximo parágrafo. O mesmo se aplica no relacionamento entre pessoas de sexos opostos. O demasiado interesse de uma afasta a outra. Pode parecer irônico, mas é o apego que esfria o coração. Aliás, a maioria dos acontecimentos tem realmente caráter irônico. Por isso, são complicados e curiosos. Considerando que quase sempre o apego é a causa do insucesso, tenho por hábito aconselhar as pessoas que provoquem o efeito contrário. É a ironia das ironias, mas é a pura verdade. 28 de novembro de 1951. Li trechos desse ensinamento. Tem parágrafo aqui que eu não li, que eu achei relevante aqui. Olha este último aqui que eu acabei de ler. Vê se não é uma coisa seríssima que acontece. Esse parágrafo aqui eu costumo aplicar porque eu tenho contatos nas redes sociais com muitas pessoas, e realmente, como eu falei hoje, o que veio me trazer esse tema foi realmente relacionado a uma amiga minha que está sofrendo, é claro, com problemas de relacionamento. Tá aqui um exemplo ótimo, até ele insinua que chega a ser irônico, mas quando você começa a praticar os efeitos contrários, se eu não me engano, eu já fiz até um programa, ou eu comentei em alguns programas atrás sobre os efeitos contrários. Quando você começa a praticar em muitas coisas que a gente está acostumado a seguir o que o outro faz, então hábitos que adquirimos com relação aos nossos familiares, então quando você começa a aprender e praticar alguns efeitos ao contrário, o sucesso é muito maior. E ele fala aqui, realmente, os ciúmes é de pessoas, por exemplo, que têm ciúmes doentio. Pessoas que têm ciúmes excessivo é que têm apego muito grande. A princípio, todo casal no começo, eu já ouvi muitas histórias assim, quando você tem uma pessoa, uma menina ou um menino que tem ciúmes, a gente se sente vaidoso, a gente fica orgulhoso, fala, poxa, aquela pessoa se preocupa com a gente, nossa, olha como ela gosta tanto de mim. Tudo bem, no começo tudo é lindo, enquanto tá aquele sentimento de paixão. Com o tempo vai passando, o ciumento, ele começa a te controlar em tudo, começa a controlar a sua vida. E todos nós sabemos que cada um tem a sua própria vida. Não importa se você tem um parceiro, se você gosta muito do marido, ou da esposa, do namorado, ou da namorada, não importa. Cada um tem sua vida. Então, quando você começa a colocar regras, você pode ver que em muitos casos que acontecem, é exposto inclusive na mídia, as tragédias maiores são relacionadas a casos amorosos. Ou será que eu estou falando uma inverdade? Então você deve conhecer muitos. Aí quando a sociedade começa a vasculhar a vida daquela pessoa que praticou tal ato, você pode ver que é uma pessoa que realmente tinha uma insegurança, tinha um apego muito grande relacionado a outra pessoa. Ela não se conforma em perder aquela pessoa por uma outra. Ela acha, entre aspas, que perdeu uma coisa que não era dela. Então ela começa a se colocar dentro da vida do outro. Ela começa a querer
dominar a vida do outro. Isso é o ciúmes. Quando é um ciúmes excessivo, é um sinônimo de apego. Então, quando ele fala o demasiado interesse de uma afasta a outra. Pode parecer irônico, como ele escreveu aqui, mas é o apego que esfria o coração. Quando você quer ciumento ou ciumento demais, com o tempo você pode ver que aquela outra pessoa, ela se sente sufocada. Aí você vê muitos casos de traição por causa disso. Por quê? Porque a pessoa tá ali se sentindo sufocada, aí encontra outra pessoa e ela tá ali num momento muito cabisbaixa, num momento de tristeza, vem outra pessoa, tá ali te acalentando. Aí eu não tô falando que isso é o correto, a traição, é claro que não, mas na maioria dos casos, quando você pesquisa, você vê casos de traições, porque a minha namorada é muito ciumento demais, ou a minha namorada é ciumenta demais. Aí você acreditando que os seus ciúmes vai aproximar aquela pessoa que você gosta, é ao contrário, por isso que ele fala que é irônico. Ela começa se afastando aos poucos de você, mas é claro, sem que você perceba que você tem esse sentimento de apego, que quanto mais rápido você eliminar de você, mais vai trazer felicidade para sua vida, vai dar continuidade com muitas alegrias, principalmente quando se trata de casos amorosos. E por fim, nesse último parágrafo, afirma, considerando que quase sempre o apego é a causa do insucesso, tenho por hábito aconselhar as pessoas que provoquem o efeito contrário. É a ironia das ironias, mas é a pura verdade. Fechou! Já estamos com mais de 40 minutos, então realmente é um assunto que abordarmos aqui, e se for de grande relevância, com certeza, às vezes o tempo vai passar e vai passar muito. Então, mas eu espero que através desse ensinamento, dos exemplos que citamos aqui, cada um possa refletir melhor. Isso está servindo muitas coisas para mim. Então, esses estudos é muito próspero para que possamos, com certeza, encontrar o caminho da paz, o caminho da luz, o paraíso que existe dentro de cada um. Queria agradecer mais uma vez a Editora Zona, queria agradecer mais uma vez aqueles que estão me ouvindo, estão deixando um like. Não importa se ainda não está com uma demanda crescente, com certeza a gente tem consciência disso, como eu citei aqui no exemplo do saudoso Luiz Gasparetto, e olha que era um espiritualista famoso, muita gente conhece Luiz Gasparetto, mas eu aprendi muito com ele nas suas palestras, e realmente muitas coisas a gente tem que seguir de pessoas que têm um espírito elevado. Então temos que realmente procurar seguir belos exemplos para que possamos, sem preocupação com o futuro, mas lá na frente possamos colher aquilo que estamos plantando hoje. O programa de hoje, gostei. Mais uma vez comigo, Carlos Ribeiro, Fofoca do Bem. Beijos. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade.
what we're seeing, a divine conspiracy. That you and angels. Tem que partir para o mundo espiritual, porque foi lá